Deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Júlia Neiva, para os que não me conhecem, para quem já me conhece, um prazer revê-los virtualmente aqui. E, e eu trabalho no Centro de Informação sobre Empresas e Direitos Humanos. E daqui a pouco a Lei já se apresenta também. E a gente está super feliz de ter conseguido fazer hoje esse webinário, porque a gente, já é a terceira vez que a gente está fazendo essa oficina juntos. A primeira vez a gente fez em agosto do ano passado, ao vivo, durante o quarto seminário organizado pelo Roma, aqui em São Paulo. E aí a gente pensou que seria uma oportunidade de trazer pessoas que não estão aqui em São Paulo, né? Aliás, eu estou em São Paulo e o Alê está em Campinas, então a gente pensou que seria uma oportunidade de ampliar um pouco mais e poder fazer essas oficinas juntos com as pessoas que estão mais distantes da gente. Então, super bem-vindas e bem-vindos. E a ideia, então, de hoje é apresentar um pouco o trabalho que as nossas organizações fazem juntas e separadas, mas nós somos duas organizações que têm bastante bancos de dados e que podem ser muito úteis para outras organizações. E aí o tema que a gente escolheu para falar, usando os bancos de dados que nós temos, são as questões dos financiamentos de bancos e outras instituições, em nome do que se fala de desenvolvimento e o que isso causa em relação a violações de direitos humanos. Então, a ideia é que cada um de nós, eu fale 20 minutos e o Alê também fale 20 minutos, e aí a gente abre para perguntas, conversas, pensar coisas juntos, o que for que surja durante a apresentação. Aí, eu não sei se vocês conhecem esse sistema do GoToMeeting. Então, para quem não conhece, ele é super simples, né? Vocês já perceberam aí que tem o botão para apertar para falar. A gente, geralmente, quando a gente deixa mudo, e quando quiserem falar, é só tirar do mudo. Também tem o bate-papo, então podem ir falando por aí também. E aí a gente vai, como vocês devem, eu queria checar se vocês estão vendo a página que o Alê colocou aí, da webinário sobre violações. Vocês estão vendo essa página? Porque a gente vai usar essa página que a gente vai usar para ir fazendo as apresentações. Tá todo mundo vendo a página que o Alê está compartilhando? Se alguém não estiver vendo, por favor, me avisa, tá bom? Então, Ale, eu vou passar a palavra para você, e aí você se apresenta, e depois a gente pode passar para cada um rapidamente, só dizer o nome e a organização de onde vem, e aí a gente volta a palavra para o Ale, para ele começar a apresentação. Obrigada a todo mundo, todas, bem-vindas, bem-vindos. Ótimo, obrigado, Júlia, pela apresentação. Para quem não me conhece, eu sou o Alexandre Sampaio, trabalho na International Accountability Project, que é uma organização que faz monitoramento, entre outras coisas, o monitoramento também de projetos de bancos de desenvolvimento e outras instituições de desenvolvimento, e como isso impacta, como esses projetos e políticas também impactam em comunidades em relação aos seus direitos humanos e direitos ambientais. E uma das nossas iniciativas é o Early Warning System, o sistema de alerta rápida que eu vou apresentar para vocês, que a gente vai conversar um pouquinho mais com detalhe, mas antes disso acho que é interessante também cada um se apresentar, a gente saber todo mundo que está por aqui, e depois a gente continua a conversa, tudo bem? Uma coisinha só, como a Júlia disse, a gente está fazendo esse primeiro webinário conjuntamente, então eventuais experiências técnicas, dificuldades técnicas, vocês me desculpem, viu? Mas a gente consegue, com certeza, administrar, tá certo? Obrigado por todo mundo, pela presença de todo mundo, e se vocês pudessem começar a se apresentar cada um, agradeço. Oi, boa tarde. Bom, eu decidi que eu vou começar. O meu nome é Júlia Massobrio. Não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Sim, Júlia, tá Ok. ótimo.
Pode continuar. Bom, boa tarde para todos, para todas. Eu sou Júlia Massobrio, trabalho na Confederação Sindical das Américas, que tem sede aqui em São Paulo. A gente representa muitas centrais sindicais do Canadá até a Argentina, e o meu trabalho aqui é na área de cooperação. Então, eu faço a gestão dos projetos, mas também a gente faz um trabalho de incidência em todos os debates sobre a cooperação para o desenvolvimento, que também tem que ver com o papel do setor privado, das grandes multinacionais que tentam utilizar os fundos públicos de cooperação para, basicamente, para o lucro delas mesmas. Então, a gente tenta promover a rendição de contas das grandes empresas na área da cooperação. Obrigada, um prazer estar aqui. Obrigada, Júlia, prazer que você esteja participando. O Marcel colocou ali no bate-papo que ele está sem microfone. Então, todo mundo vê ali, secretário executivo do Repórter Brasil, baseado em São Paulo. Está sem mic. Obrigada, Marcel. Quem mais? Quem mais vai se apresentar? Ale, quer se apresentar? Não sei quem está com o microfone, quem não está, mas Renata. Tem a Renata aqui, a Carla e a Lê, e mais uma pessoa que não se apresentou. Não colocou o nome, né? Eu vou apresentar. Obrigada, Renata. Vocês estão me ouvindo? Eu sou a Renata, eu entrei recentemente no OMA, e a professora Manuela pediu para estar aqui hoje representando o OMA e depois passar em reunião para o resto dos nossos pesquisadores o que foi dito aqui. E é isso. Ótimo, Renata, super bem-vinda. A gente ficou super feliz que a Manu compartilhou com vocês e tem alguém da equipe de vocês participando. Bem-vinda. Carla, Ale. Perdón, y perdón por mi español, estoy practicando el poco portugués que sé y estaré unos minutos solamente. Soy Carla García Sendejas, del Centro de Derecho Ambiental Internacional, CIEL, que trabaja con IAP en el sistema de alerta temprana. Un gusto y muchas gracias. Bem-vinda, Carla. Dessa vez vamos falar em português, mas se for bem, a gente pode programar outros webinários em portunhol. Sí, debemos. Bem-vinda. E a Ale Escrinet? Será que a Ale caiu? Bom, acho que a gente toca em frente. Não sei se a Ale está com problemas técnicos lá, mas para quem não conhece a Ale, ela é uma super ativista brasileira também, trabalha faz muitos anos na causa dos direitos humanos e está trabalhando agora no ISRnet. Antes ela trabalhava na Justiça Global aqui no Brasil. Apresentei ela para todo mundo. Exato. E tem mais alguém que eu não sei quem que não se apresenta, não colocou o nome. Então, se quiser se apresentar mais tarde, super bem-vindo ou bem-vindo. Legal. Então, eu vou começar agora, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o sistema. O objetivo nosso, principalmente da IAP nesse momento, é apresentar um pouquinho o sistema de alerta temprana para vocês. Muitos de vocês já conhecem um pouco do sistema, para ficar claro como o sistema pode funcionar, como o sistema pode ser manuseado, quais são os objetivos do sistema, para que a gente possa estabelecer uma parceria mais profunda e duradoura utilizando esse sistema, entendeu? Com as organizações que porventura tenham interesse, né? Alguns de vocês já trabalham com a gente, não custa mencionar a Carla Garcia Sendejas, que está aqui representando o CIEL.
é uma das pessoas que mais trabalha junto com o sistema de alerta temprano. No sistema de alerta temprano, ela representa uma organização que administra o sistema de alerta temprano junto com a International Accountability Project. Esse foi um projeto conjunto dessas duas organizações. E então vou começar a apresentação falando um pouquinho com vocês sobre uma das possíveis utilizações do sistema, que é a análise temática que a gente vem fazendo com alguns temas de interesse. Um deles, que é um tema que a gente deu bastante prioridade, é o tema de acesso à informação. Isso foi utilizando a plataforma do Early Warning System e uma coisa que a gente chama de retratos de projetos, snapshots, que eu vou explicar um pouquinho mais depois para vocês. Mas depois de fazer esses snapshots de cada projeto que nós monitoramos de cada banco, nós somos capazes de manipular os dados para começar a fazer uma análise temática. Uma dessas análises temáticas que nós fizemos foi análise na área de acesso à informação. Como vocês estão vendo aqui, a gente fez especificamente sobre a Corporação de Investimento Interamericana, nesse caso, que agora é chamada de IDB Invest, né? E naquele momento, quando nós fizemos essa análise, nós utilizamos a plataforma e encontramos 96 projetos no espaço de 2 anos. E a razão pela qual a gente estava analisando esses projetos nesse espaço de 2 anos, né, de março de 2015 a abril de 2017, primeiro porque dá um recorte regional, que é muito interessante para as pessoas que trabalham na América Latina, né? Com relação ao braço privado do Banco Interamericano, e também porque é um tema que nós encontramos de extrema importância, né? O tema de acesso à informação, de participação, é um tema que para nós é muito caro. Nós não conseguimos pensar e não achamos apropriados utilizar a palavra desenvolvimento e o discurso desenvolvimentista sem a devida participação comunitária em tudo que lhes afeta, né? Portanto, nós achamos que seria uma iniciativa interessante, também porque o tema de acesso à informação ele vem cada vez mais sendo trabalhado nesse âmbito de agências de desenvolvimento, de instituições de desenvolvimento. No momento, nós temos a Corporação Interamericana de Investimento, né, a IDB Invest, agora revisando a sua política de acesso à informação. E nós também temos algumas outras organizações nas quais esse trabalho está sendo feito, né? No Novo Banco de Desenvolvimento, existe uma discussão também sendo feita agora no Banco Asiático de Desenvolvimento. Então, isso é um projeto nosso também para propagar esse tipo de trabalho para outras instâncias. Vocês podem ver aqui o resultado da manipulação dos dados do Early Warning System num tableau que nós fizemos, demonstrando aqui os projetos. Aqui vocês podem ver o nome do projeto, o número do projeto, o país, o setor e o financiamento, o montante de financiamento. E também vocês podem ver aqui embaixo as categorias desses projetos, se eles são A, B ou C, classificação dada pelos bancos, né, pelo banco especificamente aqui, ou F1, ou seja, a categoria mais impactante, a segunda mais impactante, que é a categoria B, a menos impactante, que seria a C, e os projetos por intermediários financeiros, né? Aqui embaixo vocês podem ver os setores, energia, financiamento de serviços, transporte, e aqui a divisão por países. E todas essas informações são manipuláveis, né? Então vocês podem clicar aqui e descobrir mais informações e manipulando da maneira que vocês quiserem. Esses são então os projetos que nós encontramos nesse espaço de 2 anos para esse banco específico, e aqui embaixo a análise que nós fizemos de acesso à informação que esses projetos estavam dando. Então, assim, como eu já havia dito, foram 96 projetos que nós encontramos, e mais da metade deles eram de categoria B. E a gente tem que salientar que projetos de categoria B podem ser muito impactantes, né, apesar de ser a segunda categoria de maior risco, mas podem ter um impacto enorme em direitos humanos, direitos ambientais, e podem inclusive ser categorizados para baixo, né? Então nós estamos utilizando a categoria dos bancos, mas às vezes existem projetos de categoria B que deveriam ser classificados como categoria A, entendeu?
Nesse caso, de projeto de categoria B, nós encontramos que existia uma média de 39 dias para que as pessoas pudessem saber que o projeto tinha sido publicado na página do banco e responder a esse projeto. Então, é o seguinte, são 39 dias que as pessoas têm para saber que o projeto foi publicado, ler os documentos dos projetos, que às vezes estão numa linguagem extremamente técnica, em uma língua estrangeira, muitas vezes em inglês ou em espanhol. Também conseguir transmitir essas informações de uma maneira clara para a comunidade delas, se organizar e decidir como vão fazer qual é a decisão da comunidade, se querem responder ao projeto, como querem responder, se é um projeto que lhes impacta, se é um projeto que lhes impacta de uma maneira adversa ou não, e como eles querem responder, ou seja, vamos mandar uma carta para o banco, vamos pedir para que o projeto seja alterado, vamos pedir para que o projeto não seja efetivado. Então, assim, são 39 dias para uma comunidade conseguir fazer tudo isso. É um espaço que nós, da IAP, consideramos um espaço muito curto de tempo para conseguir organizar uma comunidade dessa maneira. E existem alguns outros fatos relevantes que nós encontramos, né? Um deles é que apenas 5 dos projetos, de todos os projetos de categoria B, mostravam o impacto, disponibilizavam o estudo de impacto ambiental e social. Apenas 5, ou seja, cerca de 10% do total dos projetos. Também não havia nenhum contato, nenhum plano de engajamento que tinha sido disponibilizado pelo banco, e nenhuma informação também sobre o mecanismo de reclamação interna que é o MICE, né? Tanto para o banco, para o IDB, quanto para o IDB Invest, né? Quanto para o braço privado do Banco Interamericano. Apenas 5 desses projetos também aclaravam quais seriam as salvaguardas que seriam acionadas, as salvaguardas dos bancos, e só 2 deles disponibilizavam contatos do banco responsável pelos projetos. Então, assim, são realmente muito poucas informações com as quais as comunidades podem trabalhar para prevenir ou tentar, de alguma forma, remediar impactos em direitos humanos e direitos ambientais através desses projetos. O que nós fizemos com essa informação, então? Muitos de vocês também sabem disso e, inclusive, participaram. Nós fizemos uma campanha sobre acesso à informação, estimulando organizações de desenvolvimento, instituições de desenvolvimento a cumprir com o direito de acesso à informação, que é um direito reconhecido internacionalmente, que tem parâmetros, estándares internacionais reconhecidos. Nós fizemos essa campanha especificamente na data que é reconhecida como a data internacional do direito a saber. Na verdade, vocês vão ver aqui que está dizendo dia 27 de setembro, mas foi em adiantamento ao dia 28 de setembro, que é o dia do direito a saber internacional. Nós fizemos essa campanha, então, não só esclarecendo os achados dessa pesquisa que eu acabei de comentar com vocês, como também, aqui vocês podem ver a pesquisa, como também determinando e analisando os aspectos da atual política de acesso à informação do braço privado do Banco Interamericano, que é a Corporação Interamericana de Investimento, hoje em dia a IDB Invest. E com isso nós angariamos uma força muito grande de outras organizações não governamentais também. Muitos de vocês assinaram essa análise que nós fizemos e compartilharam essa análise que nós fizemos sobre a política de acesso à informação, que é uma política extremamente problemática. Então, assim, a política dá vazão para que a prática da instituição seja falha da maneira que é também. Então, assim, ela está sendo agora revisada, é uma oportunidade para nós trabalharmos com isso. Nós quisemos nos adiantar e disponibilizar uma análise sobre essa política para que, no momento que comece a fase pública de consulta
da nova política de acesso à informação, que vai ser disponibilizado um rascunho, e também nós vamos estar informando aí através das nossas mídias conforme isso vai ocorrendo, para que todos possam participar. Nós quisemos nos adiantar para disponibilizar e fazer com que o rascunho já venha com algumas modificações que sejam interessantes, que prestem atenção a esses achados que eu acabei de mencionar a vocês. Então, isso é uma análise temática e uma campanha que vem dessa análise temática que nós elaboramos através do Early Warning System, do sistema de alerta rápida, e uma das maneiras que os dados desse sistema podem ser utilizados. Eu vou falar muito rapidamente sobre uma outra análise temática que nós fizemos, que foi a análise em hidrelétricas. Essa análise é um pouco mais antiga. Nós realizamos essa análise com base em projetos de janeiro de 2015 a abril de 2016, projetos propostos entre essas datas, em todos os bancos que nós, naquele momento, monitorávamos através do Early Warning System. Hoje em dia nós temos mais bancos incluídos no Early Warning System e estamos constantemente atualizando a nossa plataforma para incluir mais bancos, mas naquela época os resultados foram os que eu vou mencionar agora para vocês, mas antes disso, só para mencionar a razão pela qual nós quisemos trabalhar com hidrelétricas. É um corte que é de muito interesse para a sociedade civil, porque é um setor extremamente impactante em termos de direitos humanos e ambientais. No Brasil não faltam exemplos, né? A gente tem Belo Monte, Tapajós e tantos outros exemplos que demonstram os impactos em direitos humanos e ambientais. E também a outra razão é porque o Banco Mundial vem voltando a investir, né, e o Banco Mundial é um grande influenciador no meio de instituições de financiamento de desenvolvimento, e ele vem voltando a investir em hidrelétricas como um símbolo de resposta a mudanças climáticas e como fonte limpa e barata de energia. Então, é realmente um tema que precisa ser analisado e esse discurso precisa ser contraposto também com alguns fatos, né? Então, como eu disse, a metodologia foi de janeiro de 2015 a abril de 2016, apenas projetos propostos que são monitorados pelo Early Warning System. Naquela época, estavam sendo monitorados pelo Early Warning System, e nós encontramos 16 projetos. Eu vou baixar aqui a nossa tela para os projetos encontrados. Ou seja, esses não são todos os projetos com os quais os bancos estão trabalhando, todos os projetos que os bancos estão financiando. São apenas os projetos que foram propostos de janeiro de 2015 a abril de 2016, dos bancos que nós estávamos monitorando. E 16 projetos, vocês podem ver aí que a maioria deles é financiado pelo próprio Banco Mundial e pelo seu braço privado, o IFC, e a maioria deles direcionada para a Ásia, a África e a Europa. Algumas das tendências que nós encontramos. O financiamento foi voltado para obras nesse período, mas também para políticas e estudos. Então, assim, apesar de a gente estar falando de 16 projetos, muitos dos estudos que foram financiados, eles são direcionados a possibilitar a construção de muitas outras represas, entendeu? Então, por exemplo, no caso de Mianmar e Marrocos, eles foram financiados para estudos nacionais que possibilitavam a construção, estimulavam a construção de dezenas de represas, entendeu? Então, essa soma, esse número de 16 projetos pode parecer um pouquinho desvirtuado, mas, na verdade, existem outros tantos projetos que estão incluídos dentro desses projetos financiados pelos bancos. Outras tendências encontradas foram as seguintes. Nós notamos também um suporte constante em diversificação de financiamento, tirando barreiras e diminuindo os riscos para investimentos privados ou através de parcerias públicas-privadas, né? Desculpa. As PPPs. E desses 16 projetos, 12, se vocês notam aí, são categoria A, que são a categoria mais impactante, como eu já disse, em direitos humanos e ambientais. E desses 12, 8 não tinham documentos como o estudo de impacto ambiental e plano de reassentamento antes da decisão da junta diretiva desses bancos em investir nesses projetos, o que é muito problemático.
Nós também não conseguimos saber, analisando as informações disponibilizadas pelos bancos, quantas pessoas seriam deslocadas fisicamente ou economicamente por esse projeto. Também não conseguimos saber a quantidade de populações indígenas que seriam afetadas. Então, assim, mais uma vez, a questão do acesso à informação se demonstrou uma questão muito problemática e é uma questão muito importante a ser trabalhada, entendeu? Não só com a Corporação Interamericana de Investimento, a IDB Invest, como eu mencionei na outra pesquisa temática que eu estava conversando com vocês, mas também em relação a esses outros projetos, por exemplo, financiados pelo Banco Mundial. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês, então, deixando as análises temáticas de lado, de como nós também trabalhamos diretamente com comunidades. Vou mencionar apenas 2 casos aqui, para ser muito breve. O que vocês estão olhando agora na tela de vocês é um snapshot, é um retrato de um dos projetos. É assim que ele aparece no nosso site do Early Warning System, na face pública, que vai ser disponibilizada em breve para todos os usuários. E como vocês podem ver, existe aqui uma possibilidade de selecionar outras línguas. Essa ferramenta que a gente usa do Google, que não proporciona uma tradução perfeita, mas pelo menos já é alguma coisa para as pessoas poderem utilizar. E aqui vocês podem ver, então, que o retrato demonstra a descrição do projeto, o país no qual ele está sendo efetivado, a localização, o banco que está financiando esse projeto, o status do projeto, se ele foi aprovado, se ele ainda está no pipeline, se ele já foi assinado, qual é a categorização de risco, se ele é um projeto A, B, C, se ele é intermediário financeiro, quando foi a decisão da junta, decisão em aprovar esse projeto, em financiar esse projeto, quem é o cliente que está emprestando esse dinheiro para construir o projeto, o setor desse projeto, aqui nesse caso ele é de energia, de hidrelétrica, os potenciais impactos em direitos, alguns dos direitos que nós monitoramos aqui então, direito cultural, direito à saúde, à moradia, o tipo de investimento, se ele é um investimento de empréstimo, se ele é um grant, e a quantia de investimento, nesse caso 550 milhões de dólares. E também aqui nós fazemos uma avaliação do risco e também disponibilizamos quais são as salvaguardas que são acionadas pelos bancos. Nesse caso, as salvaguardas não estão aqui, mas no outro projeto que eu vou mostrar para vocês estão. Muitas vezes os bancos também não disponibilizam qual é as salvaguardas que estão sendo acionadas, por isso elas podem não aparecer aqui, tá? E a gente também disponibiliza os documentos disponibilizados pelos bancos. Nesse caso, ele não tinha sido disponibilizado eles não tinham sido disponibilizados quando foi feito. Foram sim, desculpa. Aqui os documentos disponibilizados pelos bancos. E aqui o contato, a informação de contato para as pessoas que tenham interesse buscarem mais informações. Pode ser que aqui tenha, por exemplo, informação de contato da empresa que está investindo no projeto ou de algum setor governamental que tenha mais informações sobre os projetos, e também nós disponibilizamos informação sobre o mecanismo de reclamação interna dos bancos, que aqui, nesse caso, é o MICE, que é o mecanismo de reclamação interna do Banco Interamericano e da instituição privada do Banco Interamericano, que é o IDB Invest. Então, como aconteceu em Hidroituango? Hidroituango, para quem não conhece, é uma represa, uma represa que está sendo construída na Colômbia, a maior represa do país, quando estiver construída, vai ser a maior represa do país. E nós, então, nós identificamos essa informação, identificamos que o Banco Interamericano, a versão privada do Banco Interamericano, estava planejando investir na hidrelétrica, e nós, então, entramos em contato com nossos parceiros na Colômbia para alertá-los e também perguntar para eles se eles tinham alguma informação sobre as comunidades que estavam sendo afetadas pelos projetos, por esse projeto, porque já a hidrelétrica de Ituango já é um projeto que vem sendo construído há muito tempo, apesar desse financiamento do Banco Interamericano ser novo. E eles nos passaram, então, informação sobre a comunidade que estaria sendo afetada pelo projeto, que já estava trabalhando
com as consequências desse projeto há muito tempo, e a organização comunitária que trabalha com esse projeto, e então nós entramos em contato conjuntamente, os parceiros da Colômbia e nós entramos em contato com a organização comunitária, demonstramos para eles as informações que nós tínhamos sobre o planejamento de investimento do Banco Interamericano, e eles decidiram, então, essa organização comunitária decidiu fazer uma carta naquele momento para a junta diretiva, antes que a junta diretiva aprovasse o projeto, para se manifestar contra a construção do projeto pelas inúmeras violações que esse projeto já vem apresentando ao longo de anos. Essa carta está disponível publicamente na nossa conta do Medium aqui da IAP. Depois eu e a Júlia vamos passar todos esses links e o vídeo também para vocês dessa apresentação, e aí vocês podem acessar também. Mas é uma carta direcionada para a junta diretiva do Banco Interamericano e escrita pelas próprias comunidades, pela própria organização comunitária, com assessoramento nosso e de outros parceiros. E essa carta, então, foi enviada para a junta diretiva do Banco Interamericano, e o Banco Interamericano, mesmo assim, decidiu investir no projeto. Então, assim, é uma coisa muito importante para a gente dizer também, né? A gente tenta trabalhar de maneira prévia e enviar informações das comunidades para as juntas diretivas antes que eles aprovem esses projetos, para que a gente possa ter um maior impacto, tentar ter um maior impacto, seja através da modificação do projeto, ou inclusive no caso de Direito Ângulo, como foi na negativa do projeto, mas a gente não pode vender isso como se fosse uma coisa totalmente efetiva. Acho que nada no mundo dos direitos humanos, direito ambiental é totalmente efetivo, né? Então, assim, é mais uma ferramenta que pode ser utilizada, entendeu? Então, nesse caso, a junta diretiva decidiu aprovar o projeto, eles aprovaram o financiamento, e então nós continuamos trabalhando junto com a organização comunitária e outros parceiros, de outras maneiras, tentando responder a isso. Mas essa foi uma ação que foi possível através do sistema de alerta temprano. Outro exemplo que eu vou dar é do projeto da AES no Panamá, que foi um projeto de produção de gás liquefeito e exportação de gás liquefeito no Panamá. É um projeto que ainda está ocorrendo, é financiado pelo IFC, que é o braço privado do Banco Mundial. E aqui vocês também vão encontrar as informações que eu estava mencionando para vocês, país, banco, status, tudo mais. Depois, quando vocês tiverem um link, vocês podem analisar detalhadamente. Mas aqui a diferença também é que o Banco Mundial demonstrou o IFC demonstrou quais eram as salvaguardas que seriam acionadas, né? Então vocês podem ver aqui a PS1, que é sobre monitoramento, administração de riscos sociais e ambientais, PS2, PS3, PS4, e aqui a nossa própria análise de risco, como os direitos poderiam ser afetados de uma maneira muito breve, né? Nós analisamos, então, assim, o direito à propriedade, moradia, o direito à saúde, direito ao trabalho. Assim, nós não estamos nos propondo a fazer uma análise extremamente detalhada sobre como cada direito pode ser afetado, por alguns motivos muito simples. Um deles é que nós precisamos fazer essa análise de uma maneira muito rápida, para enviar para as comunidades antes que os projetos sejam aprovados pelas juntas diretivas, para que eles tenham uma maior chance de influenciar nessa decisão. Outra coisa é que a intenção dessa breve análise é que ela seja acessível e que ela seja de uma maneira muito fácil, para que as comunidades consigam entender mais ou menos o que está acontecendo no projeto, e, se tiverem interesse, nos dizerem que precisam de mais informações e que precisam de um trabalho mais detalhado, que foi o que ocorreu no caso da AES Panamá LNG. Nesse caso, na verdade, um dos nossos parceiros no Panamá estava sabendo do projeto e pediu para que nós fizéssemos uma análise rápida do projeto, que é essa análise que eu estava mencionando para vocês, para poder enviar para as comunidades.
Então, nós fizemos essa análise, enviamos para as comunidades que seriam afetadas pelo projeto, e as comunidades, então, pediram para que nós fôssemos até o local para fazer um evento de troca de informações entre a comunidade, entre a nossa organização e a organização parceira que estava localizada no Panamá. E o que resultou disso foi, então, uma troca de informações que levou essa comunidade a entender um pouco melhor o projeto e a definir determinadas maneiras como eles queriam responder esse projeto. No caso, a junta diretiva já tinha aprovado o projeto quando nós realizamos esse evento. Então, o que nós fizemos foi fazer uma encuesta comunitária, um questionário comunitário. Nós assessoramos as comunidades a fazer esse questionário, que eles mesmos, então, passaram os questionários entre si, responderam as perguntas, para que nós pudéssemos depois nos juntar e analisar isso em um sistema, de uma forma sistemática, para depois decidir como nós íamos responder ao projeto segundo as vontades da comunidade. Então, aqui vocês veem, essa é a comunidade que estava sendo afetada pelo projeto. E aqui, por exemplo, antes da comunidade ser informada sobre o projeto, eu não sei se a imagem vai aparecer, mas era uma imagem aqui, pronto. Antes da comunidade ser informada sobre o projeto, eles não sabiam nem o que estava acontecendo, nem que projeto era esse. Esse era o resultado que eles já estavam vendo dentro da comunidade para a construção desse projeto. Então, assim, eles decidiram que seria muito importante responder esse questionário. Nós, então, fizemos essa encosta comunitária, esse questionário comunitário, e o resultado foi essa cartilha que demonstra um pouco quais são os impactos, qual é o tipo de investimento e também o que as comunidades estavam pensando. Por exemplo, 95% diz que nunca tinha sido consultado sobre o projeto, 82% que não tinha informação para opinar sobre o projeto. Isso mesmo depois de nós passarmos algumas informações, mas claro que elas precisavam de muito mais informações detalhadas para opinar sobre um projeto que ia afetar a vida deles, né, de uma maneira muito substancial. Muitos disseram também que não se sentiam seguros para opinar sobre o projeto, e muitos também disseram que não conheciam a CAL, né, que é o mecanismo de reclamação interna da IFC, para eles poderem utilizá-lo, né. Então, assim, foram algumas das informações que nós encontramos, e essa cartilha, então, está sendo utilizada agora pelas comunidades para tentar influenciar de alguma maneira os próximos passos do projeto, e também nós temos parceiros que estão trabalhando em algumas outras instâncias através desse trabalho inicial que nós iniciamos através do Early Warning System, para responder da maneira mais adequada para a comunidade em relação a esse projeto. Então, assim, acho que tem muito mais para a gente conversar, mas esse é um pequeno webinário sobre o que pode ser feito com o Early Warning System, né, com o sistema de alerta temprano. Eu espero que isso seja de algum interesse para vocês, porque demonstra tanto a questão de possibilidade de análise temática, quanto a questão de análise de casos específicos, de projetos específicos, como também a possibilidade de trabalho comunitário. E tudo isso é possível através do Early Warning System e das parcerias que nós, porventura, venhamos a estabelecer. E uma coisa que muitos de vocês já vêm fazendo e já vêm trabalhando é receber uma lista que eu envio toda semana sobre os projetos que estão sendo propostos, estão no pipeline de cada uma dessas instituições que nós estamos monitorando, para vocês então me dizerem, olha, eu acho que esse projeto pode ser problemático, eu vou enviar mais informações sobre esse projeto para a comunidade tal, e assim a gente vai trabalhando de uma forma inicial. Mas existem outras tantas formas, como essas que eu mencionei, que são formas mais aprofundadas de trabalhar em parceria, que eu espero que vocês se interessem também, e a gente pode se comunicar por e-mail depois desse webinário, com quem tem interesse, para a gente determinar como nós vamos estabelecer essas parcerias, né? Cada organização cada uma tem seu foco temático, e a gente pode se adequar também a esses focos temáticos. Então é isso. A última coisa que eu queria falar é que nessas análises que nós fazemos também, nesses retratos que nós fazemos, que nós enviamos para cada um de vocês, existe também uma parte
que fala sobre quem são as entidades privadas que estão atuando nesses projetos. E nessa parte, o que nós estamos tentando fazer é sempre colocar um link para a plataforma do Business and Human Rights Resource Center, quando essa entidade privada esteja identificada também na plataforma deles, para que os usuários, então, possam transitar de uma plataforma a outra, sem ter que fazer uma busca no Google, alguma coisa, né? E que eles saibam também que existe essa informação em outra plataforma, de uma maneira um pouco mais fácil, né? Então, a nossa plataforma do Early Warning System, hoje em dia, ela não é totalmente pública. Nós estamos trabalhando na renovação dela para que ela se torne totalmente pública e todos tenham acesso a essa informação, mas também existe uma área dela que é a área de trabalho de dados para depois publicá-los, né, de uma maneira confiável, de uma maneira que nós saibamos e nos responsabilizamos pelo que está sendo publicado. E essa outra área também da administração dos dados na área que não é pública, também é interessante estabelecer parcerias, né? E acho que tem algumas vantagens muito interessantes para as organizações que tenham eventual interesse nisso. Bom, então é isso da minha parte e depois a gente passa para perguntas, mas agora é a hora da Júlia apresentar a parte dela. Tudo bem, Ju? Vou passar para você e vou colocar aqui você como apresentadora, ok? Ótimo, Ale. Tudo ótimo por aqui. Todo mundo me escuta também? Eu estou te escutando. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou colocar capturas. Deixa eu conseguir te passar aqui, Júlia. Desculpa. Um segundo. Tá bom. Acho que passei para você. Dá uma olhada. Acho que sim. Legal. Tudo bem aí? Então tá bom, gente. Obrigada, Lê. Vou dar continuidade, então, à conversa aqui iniciada pela Lê. Então, as nossas organizações têm todas essas informações sobre esses investimentos, mas a minha organização que a gente foca em qualquer empresa, principalmente empresas privadas, embora a gente também foque em empresas públicas, mas o foco principal é em empresas privadas. E isso inclui também instituições e agências do setor financeiro, como o BID, como o Banco Mundial, como agências de crédito, como a agência canadense. Então, eu vou contar um pouquinho sobre a gente, como a gente tem trabalhado junto com a Lê. Então, o centro, né, em português a gente tem chamado de Centro de Informação sobre Empresas e Direitos Humanos, é uma organização que já tem mais de 15 anos, que nasceu na Inglaterra, e o diretor que fundou, o Chris Avery, ele trabalhou muitos anos na Anistia, e ele observou, naquele momento, 15, 20 anos atrás, que muitas organizações trabalhavam com direitos humanos e tudo, e estavam começando a focar nessas denúncias, principalmente de violações de direitos humanos por empresas, mas que ninguém tinha um foco específico nesse tipo de violação. E aí ele pensou que a gente podia fazer um trabalho focado nisso e aproveitar e tentar disseminar os relatórios que já eram feitos por essas organizações. Então, em suma, a gente não vai a campo nós mesmos, passar 1 ano ou 2 fazendo um relatório, e a gente tenta trazer a responsabilização das empresas por essas violações, ampliando as informações sobre esse tema. Então, a gente é uma organização de direitos humanos, bastante independente, acho importante dizer isso, a gente não aceita fundos de empresas, nem de fundações privadas ligadas às empresas, e esse site que eu estou mostrando aqui para vocês é a nossa página em inglês, mas nós temos páginas como essas com pesquisadores em vários países, como eu, então eu vou contar um pouquinho para vocês também do que a gente faz, né, nos outros países também. Então, só para vocês, acho que vários de vocês já entraram na nossa página, já pesquisaram, mas a gente tem uma seção de notícias e tem uma seção aqui embaixo de casos e respostas, deixa eu colocar em português,
casos e respostas em que a gente convida empresas para responderem sobre violações de direitos humanos em que elas estejam envolvidas. Isso pode ser também empresas, agências financiadoras, pode ser o Banco Mundial, a FIFA, que, né, embora não seja uma empresa, ela age como se fosse uma entidade privada. Então, esse aqui é o nosso site. Nós temos, como eu falei para vocês, algumas ideias. A ideia nossa principal é de promover a transparência, de promover de trazer mais informações sobre o que está acontecendo, né, nesse tipo de violações de direitos humanos, e trazendo, tentar trazer as cadeias globais para essa relação de violações de direitos humanos. Então, um dos temas que a gente trabalha é trabalho escravo. A gente até está um projeto agora com a Repórter Brasil nesse tema. E o que eu vou falar aqui hoje, principalmente, é sobre esse mecanismo que a gente desenvolveu, que se chama mecanismo de respostas e perguntas, e que vários de vocês já utilizaram, e que pode ser bem interessante para trazer mais informações sobre essas violações e sobre como as empresas operam. Então, olhando aqui para o nosso site, por exemplo, quando eu falo aqui, navegue, empresas, temas, países, tudo isso aqui são bancos de dados. Aqui mais para baixo, ou para a parte em inglês que tem mais bancos. Todas essas, esse aqui que eu estou mostrando, Modern Legal Registry, Business and Rights Defenders, tudo isso aqui são bancos de dados, onde tem informações sobre essas empresas. O Ale, quando ele estava contando para vocês, que a gente vai colocar um link ligando, ele estava falando especificamente dessa página aqui que a gente tem, em que a gente tem, deixa eu só pegar aqui um pouquinho, as empresas. Nós acompanhamos mais de 7 mil empresas ao redor do mundo. Então, aqui vocês têm, ó, cada empresa. Algumas das empresas que o Ale falou, por exemplo, da AES. Então, a gente vai na página da AES. Esse é só um dos jeitos, tá? Eu entrei aqui por empresas, mas vocês podem entrar por buscas gerais, ou busca por grandes temas, ou por projetos específicos. Então, a gente vai procurar a AES aqui. Peraí, deixa eu só achar. AES. Então, essa é a página da AES. A AES está mal na fita. Geralmente as empresas, quando a gente convida elas para responderem, mais ou menos 80% delas respondem. A AES só respondeu 33% das vezes que a gente convidou. Então, aqui tem tudo que acontece em relação à AES, vem para essa página aqui. E lá, então, assim, tem mais de 7 páginas com notícias antigas sobre a AES, envolvendo empresas de outros lugares. E quando você clica, então vou voltar para a primeira página, que aí tem as notícias mais recentes. Então, quando a gente clica aqui, a gente coloca, por exemplo, uma história em que a gente traz a alegação, né? Coloca a gente faz um resumo do caso, e também coloca, por exemplo, que se a gente convidar uma empresa para responder, a gente vai colocar aqui a resposta dessa empresa. Então, deixa eu voltar lá para a página inicial, que acho que é mais fácil. Eu mostro os casos aqui. Então, por exemplo, aqui, você tem uma história, a gente faz um resumo do caso, e aí a resposta, por exemplo, aqui da empresa. Então, a gente coloca a resposta integral, e depois da gente convidar a empresa para responder, a gente volta para a comunidade ou para a organização que nos enviou o relatório com as acusações, para elas comentarem novamente. Muitas vezes também a gente utiliza relatórios que já são públicos. Então, isso é uma das possibilidades que a gente tem de banco de dados, né? Agora, o que eu pensei para hoje era de mostrar para vocês um pouco desse instrumento que foi desenvolvido com a organização da Alexandra, o ESPRINet,
que foi uma forma que a gente pensou de ajudar comunidades que são diretamente atingidas por violações de direitos humanos perpetradas por empresas privadas, a documentar de uma forma um pouco mais simples que tipo de violações elas têm sofrido, porque afinal elas estão ali, né, no território, sofrendo as violações, elas realmente sabem muito mais do que nós, que não estamos ali no território. Então a gente desenvolveu este questionário, que é uma lista de perguntas para orientar um pouco essa forma de denúncia. Não tem nada de outro mundo aqui. O que a gente quis fazer é tornar isso mais como um guia, assim, de como fazer essas denúncias. Então isso aqui é só uma sugestão, e claro, ela pode ser feita de acordo com cada comunidade e dependendo do caso, pode-se mudar as informações que vocês querem colocar, ou colocando mais perguntas ou menos perguntas, fotos, mas em linhas gerais, o que a gente tentou colocar é orientar para as comunidades saberem que tipo de violações estão ocorrendo ali, quem são os atores envolvidos que estão naquela violação, né? Se souber o nome da empresa, ótimo. As agências governamentais, que tipo de ameaças tem acontecido ali, e por que essa denúncia, eles esperam fazer essa denúncia, né? O que eles esperam conseguir com essa denúncia. E contando um pouco dos antecedentes também, o que foi feito já, e também, e aí eles podem, se a gente receber esse tipo de denúncia, a gente pode buscar, a partir dessa denúncia, a gente pode buscar respostas com as empresas sobre o que elas pensam sobre esse assunto. E depois volta para as comunidades e elas podem comentar essas respostas. O que a gente pode também fazer em casos específicos é buscar também a resposta dos financiadores dessas empresas, tentando implicar entrar numa segunda linha de responsabilização, né, que envolve um pouco de cumplicidade para esses atores. Eu vou dar um exemplo de como a gente utilizou essa lista de uma forma bem interessante. Então, no México, há 2 anos, ou há 1 ano e meio, mais ou menos, a gente iniciou esse processo com mais de 100 organizações e movimentos sociais, pequenas organizações, e elas fizeram um registro de mais de 67 casos. Então, esse aqui é um resumo desses casos, né? Então, vocês podem ver 32 casos de ameaças, 28 casos que tinham problemas de acesso à informação, 56 casos envolvendo a mineração, 51 casos infraestrutura, 51 casos com empresas de energia e parques eólicos. Ou seja, bastante parecido com os tipos de problemas que nós temos no Brasil também. As organizações pequenas, locais, fizeram, junto com outras organizações que já têm mais prática em fazer esses relatórios, fizeram essas denúncias, e a gente buscou as respostas de todas as empresas mencionadas. Depois esse material foi entregue para o grupo das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos, e isso ajudou bastante na visita, quando fizeram ao país a visita. Então, isso pode ser um instrumento que vocês podem usar para fazer um advocacy, né? Foi isso que foi feito no caso do México. E eu acho que foi até bastante importante depois, quando eles entraram no processo de fazer o plano de ação, isso ajudou bastante as organizações a se mobilizarem e até, num determinado momento, escolherem não participar mais, por exemplo, do processo do plano de ação. Isso foi uma iniciativa que mobilizou bastante grupos no México. Então, esse é um exemplo também. Dentre esses materiais que a gente tem para serem utilizados com comunidades, a gente tem uma plataforma, essa plataforma aqui, Community Action Platform, que tem vários bancos de dados também que podem ser utilizados pelas comunidades. Um deles é essa lista de perguntas desenvolvida, que eu já falei com vocês, que foi desenvolvida com o AstreNet, e esse aqui, a gente pensou como ajudar as comunidades a fazerem essas denúncias, ou se inspirarem em outras
outros casos, né, de litígio ou de difamação, para aprenderem melhor com essas experiências. Então, aqui tem estudos de caso, vocês podem ver aqui. Tem também um banco de dados de quem é quem, né, de exemplos de comunidades que foram atingidas ao redor do mundo, então vocês podem ver aqui esse mapa. Tem também um pouco de informação sobre os direitos. Aqui, quando vocês veem Record Allegations, aqui é para a gente poder, vai ser um link para aquela lista que eu falei para vocês, de perguntas que orientam a fazer esses relatórios de denúncias. Também como monitorar essas violações e os impactos que estão ocorrendo ali na comunidade, no território, como identificar esses impactos e como se relacionar com essas empresas. Então, de que forma? Ainda que a escolha seja, por exemplo, não se relacionar com as empresas. Ou se tem outras pessoas que podem fazer esse papel pelas comunidades, até pela questão da segurança das próprias comunidades. Então, esse aqui também é um banco de dados com bastante informação sobre como elas podem fazer esses tipos de denúncia. E, finalmente, eu queria mostrar o que a gente faz com essas informações. Rapidinho, só voltando aqui, esse aqui é um resumo de alguns dos bancos de dados que a gente tem aqui, então, em vários temas. Tinha mais um que eu queria mostrar, que era esse banco de dados aqui, de empresas. A gente fez um questionário há 2 anos, a gente convidou várias empresas para responderem sobre violações de direitos humanos, sobre seus planos de ação. Vocês podem usar aqui, comparando as respostas das empresas. Então, por exemplo, peraí, eu vou colocar aqui, por exemplo, a AES, deixa eu ver, não respondeu, Adidas, Vale, deixa eu ver quem mais, PHP, por exemplo. Eu gero um quadro em que a gente pode comparar um pouco essas respostas. E essas respostas, essas informações podem ser utilizadas como forma de solicitação, né, de informações para as empresas, ou dentro das ações de advocacy das organizações, ou nos relatórios de denúncia. Quer dizer, isso aqui é uma informação oficial compartilhada pelas empresas, é algo público. Tudo que nós fazemos é sempre público. Nós também fizemos um banco de dados bem interessante, acompanhando os investidores. São esses aqui, Investment Trackers. A gente pode pensar nesse tipo de banco de dados para algum projeto que vocês tenham em mente. E tem esses 2 outros bancos de dados aqui, o Corporate Human Rights Benchmark e Know the Chain, que são índices comparativos de performance entre as empresas. Acho interessante comparar esse aqui, porque se vocês forem ver, nenhuma empresa foi muito bem. E vocês podem ver aqui. Então, olha, tem aqui como elas se saíram. E esses dados, mais uma vez, então aqui elas fizeram 69, tem aqui a BHP. Então, acho que vocês podem utilizar esses dados para questionar, quer dizer, como é que aqui, dentre tantas empresas, essas empresas se saíram melhor, se tem ocorrido tantas violações do território. Quer dizer, esses dados podem ser utilizados pela sociedade civil, pelas comunidades, para fortalecer suas denúncias. E a Know the Chain é uma pesquisa que a gente tem desenvolvido é um projeto, né, com a Know the Chain, que a gente tem desenvolvido desde 2016, em vários setores, sobre trabalho escravo em várias cadeias. Então, acho que é isso, gente. Eu vou terminar por aqui para a gente poder ter um tempinho para a gente perguntar, pensar em se a gente tem interesse de fazer alguma coisa juntos, se a gente tem interesse de saber mais. Por favor, sinta-se à vontade para perguntar,
mesmo para aqueles que já utilizaram os nossos bancos de dados, talvez vocês queiram fazer perguntas, nunca tenham pensado sobre como utilizá-los melhor, né? Tem alguns casos em que a gente tem ido muito além do que só publicar as informações, então que a gente faz reuniões privadas, por exemplo, com os investidores de determinadas empresas. Quer dizer, a gente tem que ser criativo nas formas de buscar responsabilização das empresas também, além de usar os sistemas de justiça. Então é isso, obrigada, gente.